pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um vídeo pra gente conversar, não vai ser tutorial, não vai ser nada. Pra quem viu, eu fiz uma postagem essa semana no blog contando sobre a minha experiência com a depressão e é meio complicado contar pra vocês como foi, como tem sido escrevendo. Então eu resolvi fazer o vídeo para vocês poderem saber um pouquinho mais, a gente conversar mais e eu explicar melhor em vídeo como foi, o que eu passo, enfim, como foi que aconteceu a minha depressão. Então, se você quiser assistir, saber um pouquinho mais sobre essa doença, é só você continuar assistindo o vídeo. Bom, pessoal, eu vou contar pra vocês a minha experiência com a depressão, como foi que aconteceu, como eu descobri, como foi no início e como tá sendo agora pra mim. Os sintomas, eles começaram a aparecer mais ou menos em fevereiro, março de 2014, no começo do ano passado. Os sintomas foram bem como uma tristeza. Então, assim, eu não tinha mais vontade de levantar, eu não tinha mais vontade de fazer minhas coisas que eu fazia normalmente. Eu chorava muito, eu tinha tremedeira, eu me sentia muito mal. Então, eu tinha muitos pensamentos suicidas, eu pensava muito em morrer. Então, quando for... E assim, a situação começou a se agravar, começou a ficar pior, os sintomas começaram a ficar mais intensos. Então, quando foi em agosto, eu resolvi procurar um tratamento. Eu fui procurar um psiquiatra e fui diagnosticada com depressão CID-32. Para quem conhece, sabe esses códigos. Fui diagnosticada com a CID-32, tristeza profunda. E comecei a fazer o tratamento. O meu tratamento ele foi feito com o psiquiatra passa a cada 40 dias e com a psicóloga. Então, assim, no começo, os sintomas são bem básicos, né? A gente pensa que a gente só tá triste, porque foi assim realmente que eu me senti. Eu ficava extremamente triste, eu ficava assim... É indescritível, gente, o que eu passava. E quando eu comecei a fazer o tratamento, a gente conversava muito, eu e a psicóloga, referente a isso. O que me levava a ter essa tristeza e o que passava nos meus pensamentos antes de começar o choro, antes de começar os pensamentos ruins. Eu tive muitos problemas durante a minha adolescência, por diversos fatores, tanto familiar quanto situações diversas fora de casa. Eu tive muitos problemas que acabaram desencadeando isso em mim. Então era assim absurdo, eu tremia assim de uma forma que, nossa, era horrível, 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 horrível. Todos os dias eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de me matar. Eu falava pra minha mãe que eu ia me matar, que eu não aguentava mais viver, que era melhor sair desse mundo, que eu não aguentava mais essa vida. Era um sentimento, às vezes eu ainda sinto isso, é um sentimento de tipo, eu não quero viver assim. Eu não quero essa vida que todo mundo tem, essa rotina que todo mundo tem, essa vida tão normal que todo mundo tem, de acordar de manhã e trabalhar, chegar à noite, dormir, acordar no dia seguinte, trabalhar de novo. E eu ficava pensando, não quero essa vida, eu não quero isso, eu não aguento mais viver, eu não quero mais. E no começo foi bem difícil de o psiquiatra conseguir diagnosticar, porque ele perguntava pra mim como eu me sentia, os meus pensamentos, eu não conseguia descrever, eu não conseguia falar. Chorei muito a primeira consulta que eu fui. E aí eu comecei a fazer o tratamento com estalopram 10 mg e diazepam 5 mg. O tratamento ele começa a fazer efeito mais ou menos na quarta semana, na quarta para quinta semana.
E quando foi uma semana depois que eu tinha começado o tratamento, me deu uma crise de novo horrível, horrível, terrível, que eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Eu passei um final de semana fora e quando foi na segunda-feira que eu cheguei em casa, pensei que eu fosse morrer naquela hora, parecia que eu tava tendo um ataque. Foi horrível. Aí isso foi na segunda, quando foi na terça eu voltei no psiquiatra. Falei pra ele que não funcionou, que o remédio não tava funcionando, que eu tava desesperada, que eu ia morrer. E aí ele falou pra mim que eu tinha que ter calma porque o remédio ainda não tinha começado a fazer efeito, porque só tinha uma semana que eu tinha começado a tomar. E aí ele falou que não podia me receitar mais nada, que eu tinha que continuar e que eu tinha que esperar o remédio fazer efeito. Voltei pra casa frustrada porque falei, meu Deus, eu vou morrer, o remédio não funciona. Quando foi... Eu chorava praticamente assim umas 3 vezes na semana. Tremedeira eu tenho todos os dias eu tenho tremedeira. Às vezes eu tenho tremedeira o dia inteiro, às vezes treme o corpo todo, o pé, a mão principalmente, minha mão treme o dia inteiro, toda hora. A tremedeira não passou até hoje. Os sintomas de choro, essas coisas tá bem menos mesmo. Mas quando foi em dezembro que eu voltei em uma outra consulta com ele, eu ainda não tava me sentindo bem. Falei pra ele que já tinha passado mais de 4 semanas que eu tava fazendo tratamento, já tinha passado meses e que eu ainda tava me sentindo muito mal. Então ele aumentou a minha dose para máxima de estalopram. A dose máxima é 20 miligramas. E hoje eu tomo estalopram de 20 miligramas e continuo tomando a diazepam de 5 miligramas. Eu comecei a ter alucinação. Talvez por conta do remédio, ele disse que pode ter sido por conta dos remédios, mas que isso poderia mesmo desencadear depois de um tempo. Então eu comecei a ter alucinação. Às vezes quando eu ia tomar banho, que eu ia tipo, esfregar o rosto, eu ficava vendo coisa que não existia, parecia que tinha alguém muito perto de mim que ia me pegar. Gente, era horrível, era uma sensação terrível. À noite, quando eu ia dormir, parecia que tinha gente no meu quarto. Gente, foi horrível. Aí eu comecei a tomar um outro remédio, que é o que é a tipina. Eu vou deixar o nome aqui na tela porque eu esqueci a quantidade que eu tomo. E comecei a tomar 2 vezes ao dia para não ter mais alucinação. E aí minhas alucinações passaram, graças a Deus, eu não tive mais. Aí hoje eu faço tratamento com estalopram, diazepam, 5 miligramas quando é necessário. Eu não tomo todos os dias o diazepam. Eu só tomo mesmo quando a crise vem, quando chega a crise em mim, que o choro começa, a tremedeira começa, eu fico desesperada, eu tomo um diazepam. Às vezes o diazepam de 5 miligramas não faz efeito, às vezes faz, eu durmo por tipo 2 dias seguidos. E isso também foi um efeito que aconteceu quando eu comecei a tomar o estalopram. Quando eu comecei a tomar, assim, um mês assim, que eu tava tomando, eu não parava de dormir. Eu dormia tipo 2 dias seguidos, levantava, tomava banho, comia, dormia de novo. Eu não fazia nada, eu só dormia. Eu tava fazendo faculdade, tipo, eu ia uma vez pra faculdade na semana. E quando eu ia assistir a primeira aula e ia embora, eu não ia mais pra faculdade, eu não frequentava mais a faculdade. E aí depois de um tempo o sono começou a diminuir, as férias chegaram. Passei o primeiro semestre, graças a Deus, direto, não tive problemas, mas isso foi um efeito bem forte, que foi o sono muito forte que eu senti. E não foi o efeito do diazepam, porque eu não tomava diazepam todos os dias. Hoje eu ainda tomo diazepam, eu tomo só quando eu preciso, mas eu não sinto mais esse sono desesperador. Aí, o que me fez mais, assim, ter vontade de melhorar e ter mais vontade de conseguir sair dessa doença foi o apoio que eu tive da minha família. No começo eu fiquei muito receosa de contar para as pessoas sobre o que eu tinha, porque é uma doença que as pessoas normalmente não acreditam que ela exista, ou que é coisa da cabeça, que isso não existe.
Então, quando a gente contou pra minha família, eu e minha mãe, nós contamos pra minha família toda, eu tive todo o apoio de toda a minha família. Foi assim, uma coisa que eu assim, eu acho não, vou levar assim pro resto da minha vida, porque eles não me abandonaram. Eu tive assim muitos problemas, eu tive muitos momentos ruins e eles estavam lá comigo, eles me ajudaram. Quando eu tinha crises, meus pais estavam sempre perto de mim para tentar me acalmar. Agradeço muito também a minha psicóloga Cristine Pucci, que tem assim, nossa, muita paciência comigo, conversa muito comigo. E tenta toda semana me conversar um pouquinho mais comigo para tentar fazer eu melhorar. E hoje eu tô levando a doença, já vai fazer 1 ano que eu tenho a doença. Hoje ela tá bem controlada. Eu sei que o estalopram, depois de praticamente mais ou menos 2, 3 anos, o efeito dele para. E aí a medicação tem que ser trocada. E graças a Deus ainda tá tudo bem. O estalopram todos os dias à noite antes de dormir. O remédio para alucinação de manhã e à noite, decepção quando eu preciso. Mas assim, eu não posso ficar sem tomar o remédio. Se eu vou viajar, se eu vou passar um final de semana fora, eu esqueço o remédio. É só eu chegar em casa que eu tenho crise. É horrível, eu não posso ficar sem os meus remédios. Eu não consegui ainda tirar a minha carta de habilitação por conta disso, por conta de os remédios eles diminuírem o seu reflexo. Não é bom você tirar a carta, não é recomendável você dirigir, mas tenho muita força de vontade, hoje eu tô me sentindo muito bem, tô fazendo todas as minhas coisas, eu consegui voltar pro blog, que era o que eu mais queria. Eu consegui agora voltar pro canal do YouTube, que também era o que eu mais queria, o que eu mais gosto, que é fazer as gravações. E essa doença é uma doença muito crítica, é uma doença assim que tem que ser muito bem avaliada, tem que ser um bom profissional para poder diagnosticar o que realmente você tem. E esse papo de que só passa no psiquiatra louco, eu achava isso também, e isso não é verdade. Então, se você se reconheceu no meu vídeo, se você sente alguns sintomas do que eu sinto, se você passa pelo que eu passo, ou as coisas que eu passei mais forte, é muito recomendável que você procure um tratamento, mesmo que de imediato você não vá no psiquiatra, mas que você faça algumas sessões com o psicólogo e ele pode te dizer se é bom você passar no psiquiatra, vai poder te medicar para você se sentir melhor. E isso não é coisa de louco. Hoje eu me sinto assim completamente diferente. Obviamente eu não tô 100%, às vezes eu ainda fico muito triste, eu choro, passo o dia inteiro na cama sem vontade de fazer nada. Mas em compensação do que eu tava antes, gente, é inacreditável. Parece que é outra coisa. Às vezes eu fico assim com muito medo de parar de tomar os meus remédios. Meu psiquiatra fala que eu sou nova para poder tomar esses remédios fortes e que eu tenho que começar a querer melhorar para poder começar a diminuir. Então eu tô fazendo o máximo que eu posso. Sempre que chega no final de semana eu quero sair com o pessoal, eu saio para poder tentar ocupar um pouco a minha cabeça. Eu tô sempre escrevendo, tô sempre gravando vídeo, editando, tô sempre ocupando a minha cabeça para não deixar eu ficar pensando na doença ou chorar, ter tremedeira. Mas assim, eu tô me sentindo muito melhor do que eu tava me sentindo antes. Agradeço muito a todas as pessoas que ficaram no meu lado, que me ajudaram, que tiveram muita paciência comigo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham podido compreender um pouquinho mais sobre o que é essa doença, como foi a minha experiência e como eu convivo com essa doença na minha vida, no meu dia a dia. E se você já passou por isso, ou se você passa, escreve aqui embaixo pra mim, nos comentários do vídeo, pra gente se conhecer um pouquinho mais, você contar um pouquinho mais sobre você. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo, que tenha ajudado muitas pessoas. E se você gostou do meu vídeo, não esquece de clicar em gostei e compartilhar. Um super beijo e até o próximo vídeo.